E aí, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Júnior e vamos discutir um pouquinho mais sobre a apostila volume 2 e a atividade dessa semana. Qual foi a atividade que eu pedi que vocês fizessem? Então, aqui na apostila volume 2 eu peço que vocês. Vamos lá. Atividade 2. Então, a atividade 2 fala sobre as relações entre a ciência e a tecnologia no acesso às informações. Tudo bem? Olha só o que eu pedi que vocês fizessem. Presta atenção. Vamos tentar entender. Lembrando que esse vídeo também vai estar disponível no canal do YouTube Ciências com JR. Eu vou disponibilizar no grupo da sala e vou disponibilizar também no Ciências com JR. Caso você perdeu a aula Interação ao Vivo, você precisa começar a participar, mas eu também vou disponibilizar caso quem não tenha acesso possa também realizar as atividades da apostila, tá bom? Então, as relações entre a ciência, a tecnologia no acesso às informações. Hoje em dia existem muitas maneiras de produzir e transmitir uma informação por diversos meios e para diferentes públicos. Então nós estamos falando sobre o podcast. Podcast o que é? Nada mais é do que um áudio que você vai gravar, um áudio que você vai fazer ao vivo, um áudio que você vai fazer uma transmissão de passar uma informação para uma pessoa, tranquilo? Então a atividade pede que você faça em relação a podcast e eu vou explicar como que você vai fazer agora, tranquilo? Então vamos lá. Reflita sobre as questões a seguir e compartilhe suas respostas com a turma. Se eu estivesse na sala de aula, eu iria perguntar: e aí, aluno, que você sabe sobre podcast? E alguns iriam responder essa questão. Como nós estamos de forma remota, nós estamos nas nossas casas, nos cuidando por causa do Covid-19, o nosso tema de podcast vai ser o Covid-19, com certeza. Então, olha só o que eu vou pedir que vocês façam, tá? Você utiliza o podcast para acessar ou veicular informações sobre quais assuntos? Você aí já entrou, já acessou um podcast, já ouviu um podcast? Se não, essa é a oportunidade. Nessa atividade, seu professor irá orientar você e seus colegas para que pesquisem na internet alguns sites e plataformas que disponibilizam podcast referente ao tema tecnologia, pessoal. Então, vocês estamos vivendo o momento da tecnologia, a tecnologia nunca foi tão explorada e tão falada quanto agora. Então, eu peço que, por favor, vocês pesquisem um podcast na internet sobre as vacinas e os tratamentos que estão sendo dados para a Covid-19, o Covid-19, ok? Então, o Covid-19 é um problema que nós estamos vivendo, essa pandemia é um assunto extremamente sério, então eu quero que vocês, por favor, façam uma pesquisa a respeito, escute, não simplesmente falar o tempo inteiro já está sendo falado sobre quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão internadas, não é isso que eu quero. Eu quero saber sobre qual a tecnologia está sendo aplicada aí no tratamento e nas vacinas. Quem puder trazer esse assunto no podcast, ouvir para que você possa responder as questões que seguem, tranquilo? Então, você pode ouvir esse podcast quantas vezes você quiser e na sequência você vai responder a questão 1. Qual podcast você escolheu? Registre o título, o autor ou autoras, onde está disponibilizado. Não esqueçam de mandar o link para mim. Então, na hora de postar lá no Google Classroom, você manda o link e eu vou ter acesso a essa informação também. Então, eu vou acessar e vou poder ouvir diretamente de onde você tirou essa informação, tranquilo? Faça um pequeno resumo sobre o tema abordado no podcast. Então, você vai fazer um texto, um resumo, uma síntese do podcast que você está ouvindo sobre esse tema que você escolheu e na sequência você vai para a próxima questão, que é a questão 3. Aí na questão 3 você vai fazer uma pesquisa, pensando no podcast como um meio de comunicação, reflita como o desenvolvimento científico e tecnológico possibilita sua produção, sua transmissão, captação e acesso. Então, a gente volta um pouquinho sobre as ondas de rádio, as ondas eletromagnéticas, e vocês precisam fazer uma pesquisa a respeito desse tema. Ele estava na apostila volume 1, então quem realizou a atividade já teve que fazer uma pesquisa sobre esse tema. Então, você pode voltar, você vai pesquisar a respeito disso, tá bom? E nós vamos para a questão
4. Escreva um pequeno texto ou produza um podcast. Você vai escrever o texto já está escrevendo o seu texto e você também vai poder fazer o seu podcast e enviar para mim. Então você pode enviar o podcast lá no Google Classroom. Ele é uma forma, é um áudio que você vai enviar para mim e você também conseguirá enviar esse áudio para mim. Vai ser um prazer ouvir todo o texto que você vai falar lá no Google Classroom. Essa atividade vocês estão fazendo, não levando em consideração esses 3 tópicos. Ó. Você acredita que atualmente todas as pessoas têm a mesma possibilidade de acesso a informações? A gente sabe que não, infelizmente não, mas fale e comente a respeito disso. Como as informações veiculadas hoje em dia são produzidas? Podemos dizer que todas as informações que recebemos são confiáveis? É lógico que não. As informações elas precisam ser verificadas, analisadas antes de compartilhadas, porque existe muito fake news, muitas pessoas sofrem utilizando as redes sociais para fazer maldade, então algumas pessoas utilizam infelizmente essas redes sociais e nós devemos comentar a respeito disso nesse tópico. E de que forma cada pessoa pode buscar e acessar informações confiáveis, relevantes sobre seus assuntos de interesse. Pessoal, é importante você pesquisar sempre canais confiáveis para poder passar essas informações, se comunicar, se manter informado, senão você vai estar cometendo um crime na internet que é um fake news. Então vamos tomar cuidado para evitar esse tipo de problema. Não compartilhe o que você não tem certeza, não compartilhe algo que você não tem certeza da fonte. Então, desde já eu agradeço. Qualquer dúvida, eu estou disponível no WhatsApp e vocês podem também assistir essas aulas pelo canal do YouTube, tá bom? Ciências com JR, não esqueçam. E qualquer dúvida, fale comigo, eu estou aqui disponível. Muito obrigado a todos e tenham um excelente dia.